Já pensou em como o nosso corpo se renova? É incrível, né? Tipo, como as células sabem quando sair de cena. É fascinante, né? A gente vai mergulhar nesse universo da morte celular, mas de um jeito que você nunca viu. Isso mesmo! A gente sempre ouviu falar de apoptose e necrose como se fosse um sim ou não para a célula. Mas e as outras formas de morrer? É, tipo, será que existe um talvez? Exato. E é isso que vamos explorar. As diferenças, os mecanismos e o que isso significa pra gente no dia a dia, sabe? Uma visão mais completa, digamos assim. Para te guiar nessa jornada, a gente se baseou em estudos sobre os tipos de morte celular, além de uns materiais de patologia sobre lesão e morte celular. A gente vai te mostrar que não é só acender ou apagar a luz quando se trata das nossas células. Bora começar com a queridinha, a apoptose. A famosa morte programada. É como se a célula tivesse um script, né? Chega a hora, ela se despede e pronto. E o nome não anoa, né? Vem do grego apoptosis, que significa cair, tipo as folhas no outono. Faz sentido, né? É como se a célula se desprendesse do organismo sem causar estrago. É uma morte limpa, digamos assim. E tem uns sinais bem específicos, né? A célula começa a encolher, o DNA lá no núcleo se compacta, fragmenta. E aí a célula se divide em pacotinhos, os corpos apoptóticos, e o mais legal é que a membrana fica intacta. É tipo tudo organizado para não vazar nada e causar inflamação, né? Imagina a bagunça se o conteúdo da célula ficasse espalhado por aí, né? Total. E para começar essa festa de despedida da apoptose, tem duas vias principais, né? A via intrínseca que vem de dentro da célula e a extrínseca que vem de fora, certo? Isso. Na intrínseca, a própria célula percebe que algo está errado. Pode ser um DNA danificado, falta de nutrientes, ou até sinais de que ela não é mais necessária. É tipo a célula dá uma olhada no espelho e fala: ih, tá na hora de partir. E aí ela ativa umas moléculas que desencadeiam a apoptose. E o que pode causar esses problemas internos? Falta de oxigênio, toxinas, radiação, várias coisas. É como se a célula ligasse o alerta vermelho e começasse a se preparar para a morte. Já na via extrínseca, a ordem vem de fora. Células do sistema imune, tipo as natural killer e os macrófagos, mandam um recado. Eles liberam os ligantes de morte, né? Que se ligam aos receptores de morte na célula-alvo. É como se fosse um beijo da morte, né? A célula recebe esse sinal e entende que é hora de dizer adeus. E em ambos os casos, as caspases entram em cena. As famosas executoras da apoptose. É isso. Temos as iniciadoras, que são ativadas pelos sinais de dentro ou de fora, e as executoras, que fazem o trabalho sujo. As iniciadoras, tipo a caspase 8 e a 9, ativam as executoras, como a 3, 6 e 7. E aí? Elas quebram do DNA, destroem as proteínas e ajudam a formar os corpos apoptóticos. É um processo bem organizado, né? Cada caspase com sua função. E a apoptose é fundamental para várias coisas no nosso corpo, desde o desenvolvimento embrionário até a renovação dos tecidos. Sem a apoptose, a gente não teria dedos, por exemplo. Imagina, as células entre os dedos não morrendo durante a formação das mãos. Ia ser uma mãozinha estranha, né? Ia ser tipo um remo. E a apoptose também é importante para eliminar células velhas ou danificadas. Imagina o caos se elas ficassem por aí, acumulando erros e causando problemas. É tipo fazer uma faxina no corpo, né? Tirando o lixo para manter tudo funcionando direitinho. E o sistema imune também depende da apoptose para regular as respostas de defesa. Tipo, controlando a quantidade de células de defesa para não ter uma resposta exagerada, né? Exato. E para ter uma noção da importância da apoptose, um adulto perde cerca de 1 bilhão de células por dia Uhum. por esse processo. Caramba, é muita célula. O corpo está sempre se renovando, né? E a Aham. apoptose é essencial para manter esse equilíbrio. Mas, como tudo na vida, o excesso ou a falta de apoptose pode causar problemas. Se tiver pouca apoptose, as células com problemas podem se multiplicar sem controle e aí... Sir. Exato. E se tiver muita apoptose, pode levar a doenças degenerativas, como Alzheimer. Que é a perda de neurônios, né? Isso. Então a apoptose precisa estar em equilíbrio para garantir que o corpo funcione direito. A gente vê como esse processo é essencial, né? Mas é a necrose, a prima rebelde da apoptose. A necrose é mais punk rock, né? Sem script, sem planejamento. É a morte por acidente. Chama de causada por uma lesão grave ou estresse intenso, né? Isso. A célula sofre um dano tão grande que não consegue se recuperar. E o nome já diz tudo, né? Necrose vem do grego necros, que significa cadáver. É uma morte mais desorganizada, digamos assim. Totalmente. A célula incha, a membrana se rompe e o conteúdo vaza, causando inflamação. É tipo a célula explodindo, né? Uma bagunça. E o que causa esse caos todo? Danos que afetam a produção de energia da célula, a integridade da membrana, a síntese de proteínas. É como se a célula perdesse o controle de tudo e entrasse em colapso. Exatamente. E as causas podem ser várias. Falta de oxigênio, isquemia, agentes físicos ou químicos. A isquemia é a falta de sangue, né? Isso.
E a gente também vê mudanças no núcleo da célula. Ele encolhe, se fragmenta e até se dissolve. E a necrose, assim como a apoptose, tem várias caras, né? Sim, tem a necrose coagulativa, que é comum em órgãos como coração, rim e baço, após um infarto. A célula morre, mas o tecido fica firme e pálido, né? Isso. E no microscópio a gente vê que a arquitetura do tecido ainda está lá, mas as células perderam o núcleo. Tem também a necrose liquefativa, que é mais comum em infecções bacterianas e no cérebro. O tecido fica líquido, composto. No cérebro isso acontece porque tem muita gordura que se dissolve fácil. A necrose gordurosa, por sua vez, acontece no tecido adiposo. É causada por enzimas que digerem a gordura, liberando ácidos graxos que reagem com cálcio. E formam um tipo de sabão, né? Exato. A necrose caseosa, por outro lado, tem uma aparência meio queijo cottage. É uma mistura de coagulação e liquefação, né? Isso. É característica da tuberculose. Já a necrose fibrinoide afeta os vasos sanguíneos e o tecido conjuntivo. Eles são substituídos por uma massa que parece fibrina, uma proteína do sangue. E essa necrose é comum em doenças autoimunes, né? Isso. A necrose hemorrágica tem esse nome porque tem sangramento dentro do tecido morto. É como se a necrose sangrasse, né? Exato. Geralmente é causada por um bloqueio nas veias. E por último, mas não menos importante, temos a gangrena. A gangrena é um tipo de necrose que é turbinada por fatores externos. Tipo bactérias, né? Isso. Tem a gangrena seca, que é basicamente uma necrose coagulativa por falta de sangue. O tecido fica seco escuro, né? Isso. Já a gangrena úmida envolve bactérias que decompõem o tecido, causando um cheiro bem característico. E a gangrena gasosa é causada por bactérias que liberam gases dentro do tecido. É a mais perigosa, né? Sim, pode ser fatal se não for tratada rapidamente. Falando em decomposição, você mencionou a autólise e a putrefação. Pode explicar a diferença? Claro, a autólise é a autodigestão da célula pelas suas próprias enzimas depois que ela morre. É tipo a célula se comendo sozinha. É uma boa analogia. Já a putrefação é a decomposição dos tecidos por bactérias, principalmente as do intestino. E é isso que causa o cheiro forte de composição, né? Exatamente. E o destino do material necrosado pode variar. Ele pode ser eliminado, reabsorvido com formação de cicatriz ou encapsulado. Como acontece na formação de um abscesso, que é uma bolsa de pus. Interessante, né? E a necrose pode ser um sinal importante para diagnosticar doenças. Sim. Por exemplo, após um infarto, a necrose das células do coração libera substâncias no sangue. Que essas substâncias podem ser detectadas em exames, né? Isso. E aí os médicos conseguem ter certeza do diagnóstico e iniciar o tratamento. Agora que já exploramos a apoptose e a necrose, será que a história termina por aí? De jeito nenhum. Nos últimos anos, a gente descobriu que a morte celular é muito mais complexa do que a gente imaginava. É tipo um iceberg, né? A gente só via a pontinha, mas embaixo tem muito mais coisa. Exatamente. É. Tem várias outras formas de morte celular sendo descobertas, além da apoptose e da necrose. É tipo um menu de morte celular, com várias opções para a célula escolher. Uma delas é a morte celular autofágica, ou tipo 2. Nessa, a célula meio que come seus próprios componentes, né? É tipo um canibalismo celular. Que doideira. E tem a piroptose, que é uma morte programada, mas que causa inflamação. Como se a célula morresse gritando, né? É a necroptose, Ah, essa é interessante. É programada, mas parece muito com necrose. tipo uma necrose gourmet. É uma boa forma de colocar. E tem várias outras. Ferroptose, entorestose, eucaliptose, oxeptose, coptose, erebose. O mundo da morte celular é bem diversificado. E cada uma com suas características e mecanismos específicos, né? Exato. E entender essas diferenças é fundamental para desenvolver novos tratamentos. Porque cada doença pode estar associada a um tipo específico de morte celular, né? Isso. E aí a gente pode criar terapias mais direcionadas, modulando esses processos. E legal, é tipo uma nova era na medicina, né? Com certeza. A gente está aprendendo cada vez mais sobre a morte celular e isso abre um leque de possibilidades para tratar doenças de forma mais eficaz. E chegamos ao fim de mais um mergulho aqui no The Deep Dive. Hoje, vimos que a apoptose é uma morte programada e limpa, essencial para manter o corpo funcionando. Já a necrose é uma morte acidental e bagunceira que causa inflamação. E o mais importante é que a morte celular é muito mais complexa do que a gente imaginava. Tem um universo de outras formas de morte sendo descobertas e isso pode revolucionar a medicina. É isso aí. E para você que ficou com a gente até agora, fica a reflexão. Como o conhecimento sobre os tipos de morte celular pode mudar a forma como tratamos as doenças. Pense nas possibilidades. A gente agradece a companhia e te espera no próximo The Deep Dive.